Olá, eu sou Rafael Esperotto, do Constrói Foz, e é com muito orgulho que a gente está aqui para apresentar mais um parceiro que a gente entende que vai trazer benefícios aí a todos os nossos membros. Dessa vez é uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado. Vocês podem até a princípio não ver uma relação direta com a construção civil, mas eu tenho certeza absoluta que depois de ouvir o que a gente tem para conversar aqui, vocês vão ver que é uma coisa de suma importância. Nós estamos aqui hoje com a Grão-Mestre, que faz sucessão patrimonial, né? Então, queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouco do que a Grão-Mestre pode fazer para a gente. Obrigado, Rafael. Uma satisfação estar aqui com vocês, o pessoal que está nos acompanhando aí. A Grão-Mestre ela é uma empresa de assessoria patrimonial e sucessória que nasceu para ser uma ferramenta, um instrumento de ajuda para que as famílias organizem o seu patrimônio de forma inteligente, a fim de se beneficiar com algumas economias tributárias, a própria parte de organização e já pensando também em dar um caminho aqui já para a parte sucessória, né? Trabalhando aí durante muito tempo com processos de inventário, a gente vê quais são as consequências da falta de uma organização de uma família nos gastos, né, os desgastes também, e no longo período aí até conseguir transmitir os bens aí dos patriarcas até os seus herdeiros. Legal. E nós sabemos aqui, a grande maioria de nós está adicionando um novo patrimônio, estamos fazendo as nossas casas, então eu tenho certeza absoluta que esse investimento todo também é pensado para os nossos filhos, nossos herdeiros, né? E falem um pouco para a gente de o que acontece, né? Porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia ela acaba, né? Então, quem não tem nenhum tipo de preparação, como é que é o processo? Como é que funciona isso normalmente para quem faleceu e não tem nenhuma preparação? Todo mundo que vai constituindo patrimônio durante a vida, o mais normal que a pessoa faça é que vá constituindo e colocando tudo em nome próprio, né, no próprio CPF, né? Ao longo da vida, a pessoa vai constituindo patrimônio e, assim, não é raro a gente ver pessoas com grande patrimônio com uma desorganização, né, na forma de gerir esse patrimônio. Ao final da vida, como você disse, a vida é finita, né, vai chegar ao fim para todos nós. A única forma de fazer a transmissão de patrimônio dos pais para os seus filhos ou para os herdeiros que eles venham a eleger é através de processos de inventário. Processos de inventário, eu acredito que a maioria das pessoas já tenham passado por algum processo de inventário da família, são processos que normalmente são demorados, são caros e têm um desgaste emocional muito grande, porque quando as famílias se conversam durante a vida o que vai ser feito com cada patrimônio, né, com cada bem que compõe o seu patrimônio, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Mas se as pessoas não deixam isso já pré-estabelecido, já não tomam os cuidados necessários, é comum que durante o processo de inventário existam desentendimentos, né? Então, o maior prejuízo que as famílias têm, né, acaba sendo aí o bom relacionamento, que deixa de existir através né, por conta de alguns processos de inventário. A gente escuta muito isso, eu na minha família, graças a Deus, os processos, apesar de não terem envolvido nenhum tipo de litígio ou coisa entre irmãos e entre parentes, mas foram processos muito lentos e muito custosos, né? E eu entendo que a gente tenha caminhos para evitar, além desses desentendimentos, também agilizar o processo e eventualmente até baratear esse processo. Sim. Na verdade, assim, os processos de inventário, eles costumam demorar anos, né? Ainda que sejam processos consensuais, onde está todo mundo de acordo com o que vai ser feito, sempre tem uma burocracia ou outra que acaba atravancando, né? E esses processos aí, que poderiam ser resolvidos aí em meses, né, vamos dizer assim, acabam demorando anos, né? Então, assim, demora muito tempo para que os herdeiros tomem posse, né, recebam a propriedade daquele patrimônio que, no final das contas, vai acabar ficando para eles mesmos, né? Então, o planejamento patrimonial, já com esse viés sucessório, ele serve justamente para isso, para encurtar alguns caminhos, porque as famílias já começam a se planejar, já começam a tomar as medidas necessárias já em vida. Não, legal. E esse processo é
vamos dizer assim, é um prêt-à-porter ali, é uma coisa que serve para qualquer um, ou vocês precisam fazer um estudo individualizado? Fala para a gente, de repente, um pouquinho dessa... O trabalho do planejamento, a gente fala que não existe uma receita de bolo. Então a gente começa aqui do zero, um trabalho humanizado e individual. Então a gente analisa, auxilia clientes que já têm patrimônio e clientes que ainda estão construindo patrimônio. Então muitas vezes nos procuram, mas eu não tenho, meu patrimônio não chega a 1 milhão, já vale a pena eu fazer um planejamento? Com certeza, porque assim como na construção civil, que a gente precisa fazer a base, a fundação tem que estar bem, o alicerce tem que estar muito bem feito, um planejamento patrimonial também. Então nós temos muitos clientes médicos que estão começando a carreira, estão começando a construir patrimônio. A gente já indica, já constitua um CNPJ para guardar o seu patrimônio. Então tenha um CNPJ como uma holding, né? Tem uma holding ali para guardar o seu patrimônio e tem o teu CNPJ para exercer a atividade da medicina. Até mesmo como uma forma, né? Hoje muito, em alguns contextos, dito de forma errada, blindar o seu patrimônio. A gente busca a não haver essa confusão patrimonial. Então o que é patrimônio da pessoa física está guardado dentro da holding, o que é patrimônio da empresa está guardado dentro da empresa. Então não só a holding, né? Que muita gente fala em planejamento sucessório, só existe a holding? Não, não é só a holding. Tem muitas famílias que a gente entrevista e a holding não é um meio adequado de sucessão patrimonial. Às vezes sai muito mais barato, dependendo do município, fazer uma doação em vida, uma doação plena, que é quando já doa diretamente para o filho. Muitas vezes uma doação com usufruto. Testamento é uma forma, seguro de vida. Enfim, a gente auxilia cada família com as suas peculiaridades, qual o melhor direcionamento para um planejamento tranquilo e mais barato, menos oneroso, economizando na carga tributária. Ótimo. E esse ponto que você falou de já pensar nisso mesmo antes de começar a acumular o seu patrimônio é importantíssimo, porque você já direciona a coisa diretamente para aquela estrutura, né? E não precisa gastar um dinheiro para incorporar um patrimônio ou fazer alguma... Erroneamente, tem alguns municípios que cobram o ITBI na integralização, ou seja, eu tenho um patrimônio no meu CPF, eu quero transferi-lo para um CNPJ e o município cobra o ITBI sobre isso. A própria Constituição ela é isenta, então os municípios utilizam uma decisão do Alexandre de Moraes, que num caso que não era sobre holding, e utilizam ali só o cabeçalho para justificar essa cobrança. Então muitas vezes o pessoal vai comprar uma casa num condomínio fechado ou vai comprar um terreno para construir. A gente já indica, em vez de comprar no CPF e depois integralizá-lo na holding, já faz um aumento de capital, coloca o dinheiro na empresa e a empresa já compra direto esse patrimônio. Então, muitas vezes, 30, 40, 50 mil reais foi economizado só no ITBI, na orientação correta, na compra do imóvel. Então, antes de comprar o imóvel, a gente já recomenda, faça um planejamento tributário, né? Que isso a gente ajuda os nossos clientes, muitos clientes também. Hoje, nós vivemos numa tríplice fronteira, né? Então, hoje nós atendemos um paraguaio que quer comprar imóveis no Brasil. Então a gente faz esse auxílio também patrimonial na organização. Como é que eu trago esse dinheiro para o Brasil? Como eu vou trazer no meu CPF, eu vou criar um CPF aqui no Brasil para gerir esses imóveis, eu já crio uma empresa, uma administradora para administrar esses bens. Então a gente faz esse acompanhamento um a um, digamos assim, humanizado. E uma coisa que me chama bastante atenção, né? Infelizmente no Brasil, a gente parece que as nossas leis mudam ao sabor do vento, né? Então eu entendo que essa consultoria ela não é uma coisa pontual. Opa, vamos fazer esse bolo assim, tá ótimo, obrigado. Acho que vocês acabam precisando fazer um acompanhamento. Todos os contratos da Grão-Mestre eles são de 5 anos, pelo menos. Então durante 5 anos a gente acompanha a família nesse engatinhar, né? A partir do momento que ela já está apta a caminhar sozinha, ela tem a opção de continuar conosco ou ela pode seguir vida própria, né? Às vezes, eu quero levar para o meu contador, a gente sempre deixa o cliente assessorado durante 60 meses. Nós temos também a contabilidade própria, que a gente já facilita isso para o cliente, mas ele também pode continuar com o contador que ele já tem confiança e a gente auxiliar o próprio contador dele.
E, Jair, a gente sabe que sucessão patrimonial é um tema que tem ficado mais em evidência, as pessoas têm procurado isso mais. Quais são os diferenciais da Grão-Mestre quando se fala em sucessão patrimonial? O que vocês conseguem fazer aí a mais? Né? Sim. Rafael, na verdade, assim, voltando um pouquinho aqui, né? Tem muita gente que pensa assim, não, mas essa questão de planejamento patrimonial, eu fiz até hoje assim, né? E nunca deu errado, sempre deu certo. Mas um exemplo que a gente pode tomar, né? Talvez o primeiro carro automático que você comprou, você pensou assim, não, mas o manual aqui me atende, né? Mas carro com ar-condicionado, carro com vidro elétrico, mas é só eu abrir aqui, abrir a ventarolinha ali, né? E aí é depois que você tem o teu carro automático, o teu carro com vidro elétrico, com ar-condicionado, que você vê, poxa vida, como é que eu andava daquele jeito lá atrás, né? Isso aqui que é bom. No caso do planejamento patrimonial aqui e sucessório, é a mesma coisa, né? A partir do momento que as famílias começam a entender e começam a ver os benefícios que isso traz, elas pensam, poxa vida, mas como é que eu fiz daquele jeito até hoje, né? Então, assim, a questão dos diferenciais é essa análise individualizada, né? Essa análise humanizada para entender quais são as necessidades da família, né? A gente trata muito aqui cada cliente de forma muito personalizada, né? O cliente para nós não é um número, não é uma cifra ali. Não, a gente trata isso como se fosse para o nosso próprio interesse, como nós gostaríamos de ser atendidos, né? A gente costuma dizer que um bom planejamento ele é feito a quatro mãos, né? Tem uma análise jurídica e uma análise contábil e administrativa para que você consiga ter os melhores benefícios tributários, os melhores benefícios fiscais, né, possíveis. Então é isso que a gente faz, a gente entrega essa análise jurídica, essa análise tributária e fiscal, né, para trazer a melhor solução possível para o nosso cliente. Pessoal, vocês teriam um caso prático para a gente mostrar para o pessoal de um caso, de repente, sem planejamento sucessório e como isso poderia ser feito ou como foi feito? A gente vai dar um caso emblemático aqui, talvez muitos saibam desse episódio. Uma família aqui de Foz do Iguaçu, um imóvel avaliado em 10 milhões de reais. Não tinham liquidez e não tinham nenhum tipo de planejamento. O imóvel avaliado em 10 foi vendido por 7. Por que por 7? Porque é um imóvel enrolado que ainda está na pendência do inventário. Ou seja, a família vendeu por 7, perdeu 30% já do patrimônio nesse deságio. E depois gastou mais 13% para efetivar o inventário. Ou seja, dos 10 milhões, 4 milhões e 300 foram para o ralo. Ou seja, é um desperdício de dinheiro aí que a gente fala que o inventário pode empobrecer uma família. Reduz de classe social, muitas vezes, o herdeiro. Quando planejado, se essa família tivesse se planejado, a economia poderia chegar aí até 90%. Então, por isso que a gente fala, quem economiza, quem planeja, quem se precaver desse evento que é inevitável, com certeza economiza muito. E não só na questão vamos chamar assim, do inventário, porque todo mundo hoje quer se planejar só pensando, o dia que eu faltar, meus herdeiros vão receber de uma maneira mais barata ou menos burocrática. Mas tem a economia em vida. Então hoje, numa venda de um imóvel, a gente pode ter uma redução tributária também, porque hoje o ganho de capital é de 15% no Brasil. Vamos ver agora, depois da reforma, para quanto vai. Mas hoje é de 15%. Quando dentro de uma holding estruturada, com um posicionamento contábil desse bem, pode chegar a 5,93% do bruto. Então a gente planeja e muitas vezes todo o planejamento tributário e sucessório dessa família, com a venda de um imóvel, a economia tributária de um imóvel já pagou todo o planejamento. E tem os aluguéis também. Quando na pessoa física aí a gente paga 27,5%, dentro da holding ou dentro de uma empresa, uma administradora, isso cai para 11,33%. Então uma economia já imediata, antes de morrer, antes da família ter a sucessão, já é uma economia tributária do dia a dia. Ótimo. E então, se a gente tiver algum dos nossos membros que queiram saber mais, né, como é que dão os primeiros passos, como é que a gente faz para começar? Tem uma
vamos dizer assim, uma primeira assessoria ali, vamos dizer, uma amostra, alguma coisa assim? Como é que funciona isso? Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, né, através dos telefones 3025 6628. Temos também o nosso site www.grãomestre.com.br, né, o e-mail contato@grãomestre.com.br, para a gente marcar uma conversa, né? Porque é nessa conversa que nós vamos entender quais são as necessidades e quais são as pretensões de cada cliente, né? Porque como o Janderson falou, não existe uma receita de bolo. Para cada caso existe uma solução diferente, né? Às vezes a gente fala muito da holding, né? Mas se a pessoa não tem um perfil, porque a holding é uma empresa, se a pessoa ou a família não tem um perfil empresarial, talvez aquela não seja a melhor solução para ela, né? Então talvez aquela seja a melhor solução que nos parece, né? Mas tudo isso, todo o trabalho que é feito, tudo que vai ser desenvolvido tem que ser de acordo para trazer os maiores benefícios para o cliente, né? Então, aí que nós precisamos entender o que o cliente quer efetivamente e o que pode ser feito no caso dele, né? Então, quando a gente marca essas conversas, normalmente a gente apresenta aí 5, 6 possíveis soluções para o cliente, cada uma com as suas características, suas peculiaridades, os custos de cada uma de forma bem detalhada, e aí, na verdade, é o cliente que acaba escolhendo o que melhor vai atender às necessidades dele. Maravilha. Bom, meus caros, eu agradeço mais uma vez aí essa parceria. Eu tenho certeza absoluta que todos os nossos membros vão precisar disso e tenho certeza que procurando aqui a turma da Grão-Mestre vão estar em boas mãos e vão estar dando um tratamento melhor aí para o seu patrimônio. Obrigado mais uma vez, parabéns aí pela empresa, pela iniciativa. Nós que agradecemos, contem conosco. Valeu, um abraço.